Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre as migrações internas no Brasil, bem como todo o processo de ocupação do nosso território, do nosso solo. Então, vamos lá. Bem, então, para facilitar os nossos estudos, a gente vai dividir as migrações internas no Brasil em três períodos distintos. O primeiro, que vai de 1950 até 1970. O segundo, que vai de 1970 até 1990, e o terceiro, que vai de 1990 até os dias atuais. Tá? Então, começando por esse primeiro período, antes da gente falar sobre ele, é interessante que a gente entenda um pouco o processo de ocupação do nosso território antes disso. E vocês sabem que o processo de ocupação do território brasileiro ele foi bastante condicionado pela dinâmica colonialista. O Brasil, sendo uma colônia de exploração, tinha toda a sua produção voltada para o mercado externo, ou seja, voltada a complementar a produção de Portugal. Por isso, a ocupação do Brasil, ela consiste na ocupação de áreas litorâneas, porque ao ocupar essas áreas litorâneas, eu consigo facilitar esse processo de exportação de matéria-prima para a metrópole. E boa parte desse processo também é condicionado pelos chamados ciclos econômicos. A gente sabe que no processo de desenvolvimento econômico do Brasil, a gente passa por alguns ciclos, embora os historiadores não gostem muito desse termo. Mas a gente sabe que a cada etapa de desenvolvimento, um produto, um tipo de atividade econômica foi importante para o desenvolvimento do nosso país. A gente começa com a extração do pau-brasil, de toda essa região litorânea aqui composta pela Mata Atlântica. Posteriormente, a gente passa pela exploração da cana-de-açúcar, que vai ser levada até a Europa para a fabricação do açúcar que era vendido como uma especiaria. A cana, ela era produzida majoritariamente aqui na região Nordeste, sobretudo nessa área litorânea. Isso vai fazer com que essa área seja uma das primeiras áreas de ocupação do nosso território, concentrando um contingente populacional significativo, tanto de colonos quanto de escravizados trazidos do continente africano. Essa população vai se fixar aqui para a produção de cana nos engenhos e também vai se fixar em parte do litoral da região sudeste e da região sul como uma espécie de produção complementar, produção de alimentos, produção de artigos de primeira necessidade que vão complementar e que vão servir às necessidades internas da colônia. Então a gente começa a ter uma concentração muito significativa no Nordeste e uma concentração um pouco menor aqui no Sudeste e Sul do Brasil. No Sul do Brasil, sobretudo com a criação de gado para o abate e produção de carne. Passado alguns séculos da exploração colonial, já no Brasil Império e posteriormente no Brasil República, a gente vai começar a ver a exploração primeiro de ouro e depois a exploração de café, ganhando o status de atividade econômica mais importante dentro do nosso país. Isso vai fazer com que agora a gente passe a ter uma concentração populacional aqui na região sudeste. E agora, além dos colonos e além da população escravizada, nós vamos ter também uma população de imigrantes que estão vindo da Europa, sobretudo da Itália, da Espanha, da Alemanha e também uma população significativa de imigrantes vindos do Japão. Esses colonos vão ser trazidos paulatinamente para substituir a mão de obra escrava nas lavouras de café, o que vai aumentar a sua concentração aqui em toda a região sudeste, sobretudo próximo a São Paulo e Rio de Janeiro. Também vamos ter colônias de imigrantes em toda a região sul do país. Como a gente bem sabe, esse processo todo de expansão da cafeicultura e da entrada de imigrantes no país foi essencial para o processo seguinte de desenvolvimento da nossa atividade econômica, que é a industrialização. O processo de industrialização está intimamente ligado com o desenvolvimento da cafeicultura.
Logo, esse processo começa exatamente onde a produção de café estava fixada, que era na região sudeste, com destaque para a cidade de São Paulo. O processo de industrialização vai ser a tônica do desenvolvimento econômico do Brasil a partir de 1930, com o governo do Getúlio Vargas investindo pesado nesse processo através do desenvolvimento das indústrias de base, por exemplo. Logo, o país começa a passar por um processo intenso de industrialização, o que vai mudar a dinâmica econômica do nosso país, já que vai submeter outros processos produtivos, inclusive os primários, ou seja, ligados ao campo, ao processo industrial, ou seja, ligados à indústria. Agora que a força de trabalho, então, concentra-se na atividade industrial, o que vai acontecer é um deslocamento da população em busca desses postos de trabalho. Ou seja, a gente vai ver a população migrando de áreas mais pobres, que criam aqueles chamados fatores de repulsão para as áreas com maior riqueza, com maior desenvolvimento e com maior oportunidade de trabalho. Já que o campo não é mais capaz de absorver toda essa população, a indústria é que vai começar a assumir esse papel. Então, nesse contexto, é que em 1950 a gente vai ver o grosso do processo de migração representado através dessa seta, que sai da região Nordeste em direção à região Sudeste, sobretudo Rio de Janeiro e principalmente aqui no estado de São Paulo. Boa parte dessa população está fugindo de uma situação bastante adversa que a gente tem nessa região nordeste do Brasil, com a seca, o que dificulta muito o plantio, e com a decadência do processo de plantação de cana-de-açúcar desde o Brasil colônia. Essa população que migra para o Sudeste, aos poucos, vai se fixando na periferia das grandes cidades, sobretudo na região que vai ficar conhecida como ABC Paulista, que além da cidade de São Paulo, concentra as regiões de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Essa área vai começar a crescer em função do processo de industrialização e do processo de migração. Conforme as grandes multinacionais começam a se fixar no nosso território, a partir de 1950, com a política de incentivo econômico do governo JK, isso vai criar uma nova demanda por trabalhadores, o que vai estimular ainda mais esse processo de atração de imigrantes na região sudeste. Então, isso vai deixar essa região, sobretudo a que eu citei anteriormente, do ABC Paulista, bastante inchada do ponto de vista populacional. Não é à toa que hoje a região metropolitana concentra uma população de mais de 14 milhões de brasileiros. É lógico que a estrutura das cidades na época não era capaz de absorver esse contingente populacional todo. Então, como eu disse anteriormente, essa população vai se fixando na periferia dessas grandes áreas urbanas, começando todo um processo de favelização, de criação de submoradias e intensificando processos como o da violência urbana, por exemplo, já que a falta de infraestrutura não garante o básico para essa população sobreviver, na maioria das vezes. Ainda assim, a gente ainda tem uma atração significativa dessas pessoas, porque mesmo a situação ruim que elas encontram no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, por vezes é melhor do que a situação que elas tinham em sua cidade natal. Esse processo, então, vai ser bastante intenso até 1970. Até 1970, a migração de nordestinos para o Sudeste será significativa e esses nordestinos vão formar a base da população trabalhadora que vai, em poucas palavras, edificar São Paulo, que vai trabalhar sobretudo na construção civil, nas obras públicas e que vai aos poucos construindo a grande cidade, a grande metrópole do nosso país. Um outro braço desse processo de migração que vale destaque é aqui, onde a gente vê um processo de migração significativo para a região centro-oeste. Isso se deve à construção de Brasília. A construção de Brasília também vai atrair um contingente populacional muito grande das áreas de repulsão, que nesse caso ainda são
predominantemente os estados da região Nordeste. Essa população vai para Brasília também em busca de oportunidades, já que ao construir uma cidade do zero, eu crio uma série de empregos na área da construção civil. O problema é que absorver essa população não foi algo pensado durante o desenvolvimento do projeto da cidade de Brasília. O que vai acontecer é que essa população vai acabar ocupando o entorno da grande cidade e vai acabar criando cidades menores que vão ficar conhecidas aí como cidades satélites. Outro movimento importante que a gente vai ver durante essa época é o deslocamento da população da região sul para o Paraná e também da região sul para a região centro-oeste. Esse movimento marca, na verdade, o deslocamento da chamada fronteira agrícola brasileira. Agora que o processo de industrialização está ficando cada vez mais intenso, o nosso campo também começa a passar por transformações. Começa a se mecanizar, o processo de criação de latifúndios começa a ficar cada vez mais intenso, já que o Brasil começa a se especializar na exportação de matérias-primas, na exportação de artigos agrícolas para outros países industrializados. Esse tipo de exportação, esse tipo de produção voltado para a exportação, é altamente mecanizado e altamente concentrador de terras. Então, ele não só expulsa o camponês que está fixado na terra ao invadir o seu espaço de produção, como também elimina qualquer possibilidade da existência de mão de obra para esse camponês nessa estrutura produtiva. Isso porque, como é uma produção extremamente mecanizada, não há a possibilidade de absorver essas pessoas que estão no campo nesse trabalho de produção agrícola. O que vai acontecer é que ou essas pessoas serão expulsas para as áreas urbanas do país, aumentando ainda mais os problemas que eu citei anteriormente, ou ainda serão expulsas para a região onde a gente tem a chamada fronteira agrícola no nosso país. Ou seja, vão ser expulsas para o Paraná, ou então ainda, como a gente pode ver aqui no mapa, para a região centro-oeste. Então, aos poucos, a produção de cana, a produção de café, a produção de soja vai ocupando essas áreas mais nobres, mais próximas à grande produção capitalista, e esses pequenos produtores vão sendo empurrados para as regiões da chamada fronteira agrícola brasileira. Sobretudo, aqueles produtores de gado, aquelas pessoas envolvidas no processo de pecuária. Nessa época, a gente consegue notar também um terceiro fluxo migratório, que está saindo também da região Nordeste em direção à região Norte do país. Isso se deve a dois fatores. Primeiro, durante a época de 1950 até 1970, a gente teve, por parte do governo federal, iniciativas para tentar desenvolver a região norte do país, como é o caso, por exemplo, da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Região Amazônica. Essa tentativa do governo federal de desenvolver essas regiões era justamente para tentar equilibrar a distribuição da população no nosso território e também tentar equilibrar a distribuição econômica, já que a maior parte das atividades produtivas ligadas, querendo ou não, ao processo de industrialização, estavam concentradas na região sudeste e sul do Brasil. Mesmo as atividades agrícolas predominantes, que eram importantes para a balança comercial do nosso país, estavam concentradas nessa região, por estarem muito próximas ao processo de industrialização, como eu disse anteriormente. Então, criar atrativos para a população migrar para as outras regiões do país era uma forma de criar também uma certa distribuição da atividade econômica. Por isso, o governo militar, por exemplo, vai investir na criação da Zona Franca de Manaus, uma região que conta com vários incentivos fiscais e toda uma infraestrutura para a produção industrial no meio da região norte, no meio da região amazônica. Esses projetos, essas superintendências regionais, começam já no governo JK, mas vão ser intensificadas a partir do golpe militar de 1964. Além disso, essa região aqui do Pará
para onde a gente também está vendo um fluxo migratório significativo, é uma importante região de extração de minérios, conhecida aí como Serra dos Carajás. Essa área é relevante até hoje para a produção industrial do Brasil e também para a exportação. E ela demanda uma quantidade significativa de matéria-prima, o que explica, em parte, essa migração que a gente consegue visualizar aí nesse braço, nessa vertente das correntes migratórias. Essas três grandes correntes, então, elas sintetizam toda a migração interna do nosso território e a ocupação dele a partir de 1950. Veja que é só a partir daqui, estamos falando de 1950, que a gente começa a ver de fato um processo mais significativo de interiorização do nosso território. Então, algo que começou lá no Brasil colônia, com as bandeiras, só vai começar a ser efetivado de fato aqui, em 1950, e ainda assim de forma muito tímida, de forma muito incipiente. Finalmente chegamos em 1970. Aqui, em 1970, o processo de industrialização já estava muito melhor consolidado, muito mais sólido no nosso país. A partir disso, a gente começa a ver outros fluxos migratórios surgindo. Não que os anteriores não existam mais, mas a importância que eles tinham já foi relativizada pelo surgimento desses novos braços, dessas novas vertentes de migração. Então, notem que a gente continua tendo um fluxo migratório significativo da região Nordeste para a região Sudeste. Mas agora, uma parte desse fluxo também se destina à região sul do Brasil, sobretudo ao estado do Paraná. Além disso, com a expansão da produção latifundiária de soja, através de processos extremamente industriais, com o uso de plantas transgênicas, com o uso de vários insumos agrícolas, com o uso intenso de mecanização, o processo de expansão da fronteira agrícola brasileira vai se tornar ainda mais rápido e eficiente. Então, aquele fluxo migratório que a gente viu no primeiro estágio da região sul para a região centro-oeste vai ficar ainda mais intenso, passando a ocupar praticamente toda essa região do nosso país, ocupando paulatinamente as áreas que compreendiam o bioma do Cerrado. Aos poucos, o Cerrado, o Centro-Oeste, que era ocupado por esses pequenos produtores que fugiram desse processo latifundiário, de concentração de terras, da grande produção da soja e de outros produtos agrícolas, também vai dar lugar a essa grande produção, que agora está chegando à região centro-oeste, como a gente pode ver nessa segunda imagem. Ao se espalhar por toda a região centro-oeste, mais uma vez, essa grande produção agrícola vai forçar o pequeno produtor rural a se deslocar para uma nova área, para uma chamada nova fronteira agrícola brasileira, que nesse momento está na beira da região norte do país, aonde a gente tem o nosso último reduto natural preservado, que é a região amazônica. Vejam então que o processo de ocupação do solo, o processo de ocupação do território, ele é sempre acompanhado de um processo de profunda modificação dos biomas das paisagens naturais. Então a gente começou ocupando o litoral, consequência disso é que o bioma da Mata Atlântica foi quase inteiramente dizimado. Ocupamos a região sul, todo o bioma da mata de araucárias, dos pampas, também intensamente devastado. Migramos essa produção agrícola para a região centro-oeste. O que acontece? Agora é o cerrado que está perdendo espaço para a produção agrícola. Se nós estamos forçando nesse momento o pequeno produtor para as áreas amazônicas, o que esperar no futuro? Que essa grande produção, à medida que vá avançando sobre as áreas desses pequenos produtores, vá paulatinamente devastando também esse bioma, esse reduto natural que a gente tem no nosso território. Note então que, na verdade, aqui os fluxos se mantêm praticamente os mesmos. O que a gente vai ver é uma intensificação desses fluxos e uma derivação deles para ocupar um pouco melhor o interior do nosso território.
embora a grande concentração populacional ainda esteja nas áreas de maior desenvolvimento industrial, região sul e sudeste, e nas áreas litorâneas do nosso país. Finalmente chegamos na década de 90 e na nossa última etapa do processo de imigração e ocupação do território até o momento. Se vocês se lembram bem nas aulas de desenvolvimento econômico e industrial do Brasil, vocês se lembram também de um processo chamado de desconcentração industrial. A gente viu que, pelo seu processo de formação, a indústria aqui no Brasil ela sempre esteve muito concentrada na região sudeste, sobretudo na capital, né, em São Paulo, na região da ABC Paulista ou ali na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em 1990, a gente vai começar a ver uma mudança nessa configuração. O processo de descentralização industrial, na verdade, é a migração das indústrias para novas áreas. E isso acontece por uma série de fatores. Fatores ligados a essa concentração industrial que são contraprodutivos dentro da lógica da indústria. O trânsito, os altos salários, a organização sindical, a falta de espaços, o custo muito elevado das grandes cidades. Então, tudo isso somado ao oferecimento de incentivos fiscais por parte de outros estados para essas indústrias, vai levar elas a fechar as suas plantas de produção nessas cidades mais tradicionais do Sudeste e migrarem para outros estados ou mesmo migrar para o interior do estado de São Paulo. Nesse processo, a gente vai ver um deslocamento muito significativo dessas indústrias para a região Nordeste, o que explica agora o processo contrário de migração. Veja que essa é a primeira vez que a gente tem um processo de migração ocorrendo da região Sudeste para a região Nordeste. E se a gente atualizasse esse mapa, colocasse ele na década de 2000, por exemplo, a gente ia ver isso com muito mais intensidade. Isso porque não só uma parte dos trabalhadores está saindo do Sudeste para procurar trabalho na região Nordeste, que agora está oferecendo essas oportunidades. Muitas pessoas vão inclusive migrar com essas indústrias. Então, a pessoa trabalhava numa indústria que está migrando para o Nordeste, ela acaba indo junto com essa indústria. E muitas pessoas também desiludidas com essa ideia de que seria possível alcançar todo um crescimento econômico pessoal na cidade de São Paulo, vão acabar voltando para o seu local de origem, voltando para a sua terra. Lembra lá do quadro do Gugu, De Volta para a Minha Terra? É mais ou menos nesse sentido que as coisas aqui estão acontecendo. A pessoa veio para o Sudeste, com a perspectiva de melhorar de vida. Isso de fato não aconteceu, porque você já não tem mais tanta oportunidade assim, e agora essas oportunidades estão aparecendo no Nordeste. Então é mais interessante para a pessoa voltar para o seu estado de origem, porque talvez lá agora sim ela consiga essa oportunidade de ascender socialmente. Então é isso que a gente começa a ver aqui na década de 90. Então, boa parte desses fluxos que a gente está vendo aqui é de pessoas migrando em função da produção industrial que está se modificando no nosso território, além da manutenção aí do deslocamento da grande produção agrícola que vai continuar forçando a fronteira agrícola brasileira. É isso então. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do processo de ocupação no nosso território, compreendido que, mesmo com tudo isso, ainda existe um déficit populacional gigantesco nas regiões interioranas do país, sobretudo ali na região interior da região Nordeste, região Centro-Oeste e na região Norte do país, em função ainda de uma estagnação produtiva, de uma dependência de um único setor, enfim, são vários motivos que contribuem para isso. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima aula. Fiquem bem.